Então, agora a nossa aula está sendo gravada. Quem quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Eu vou falar para vocês assim. Opa, tem uma mensagem. Vamos ver. Ah, tá. Não é nada importante. Então, lá dentro da pasta de vocês, do Teams, eu coloquei alguns PDFs lá referente às normas que a gente vai estar vendo hoje. Quem quiser estar acessando lá, fica à vontade. Deixa eu ver se eu consigo acessar por aqui, mostrar para vocês. Então, eu coloquei os slides da aula de hoje. Posso estar mandando por WhatsApp também, se vocês quiserem, né? Esses mesmos arquivos. Abertinhos aqui. Então, eu posso estar enviando por WhatsApp, se vocês quiserem, esses mesmos arquivos. Aí vocês podem dar uma olhada nas normas lá e nos slides que a gente vai ver hoje. Beleza. Quem que tá com sono aí? Ok. Ô, Adilson, vou deixar você mudo aqui para qualquer coisa, depois você desativa. Então, a matéria de hoje, cara, que a gente vai ver, pesado, é a seguinte: tolerâncias geométricas, tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento, generalidades, símbolos, definições, indicações em desenho. Então, todas as peças que são desenvolvidas na indústria e nas usinagens, elas têm uma tolerância. Essa tolerância ela é identificada nos desenhos técnicos através de algumas simbologias. E essas simbologias indicam qual que é a precisão que a gente precisa estar usinando essas peças, ou que a gente poderia estar, digamos, descobrindo qual seria a folga ideal entre uma medida e outra, tanto para alojamento quanto para o que vai ser alojado dentro. Digamos aí um eixo e um rolamento, tem uma determinada dimensão interna de alojamento, tanto externo do rolamento quanto do alojamento, do mancal e assim por diante. Então, eu vou estar mostrando para vocês que existem alguns tipos de ajustes. Então, existem alguns tipos de ajustes aí no sistema métrico, né? Esse aqui é ISO, então é uma tabela. Essa tabela aqui mostra para a gente alguns tipos de ajustes ali, por exemplo, peças móveis, peças fixas. Tem tipos de ajuste livre, rotativo e deslizante. O que é um ajuste livre? Então, o ajuste livre é uma montagem à mão com facilidade. Então, seria alguma coisa assim com folga. Então, você tem ali na lateral os ajustes ali extra preciso, mecânica precisa, mecânica média e mecânica ordinária. Então, a gente tem aí alguns ajustes mais folgados e uns ajustes mais, digamos assim, com menos folga. Tem algumas montagens que exigem um pouco mais de força para montar, algumas montagens que exigem martelamento forçado, né, ou com prensa hidráulica, e alguns ajustes aí que a gente pode montar com a mão, deslizando mesmo. Então, como que eu defino quais são as dimensões, né? Então, as dimensões elas são tabeladas através de afastamentos. Se vocês olharem ali em cima, a gente tem ali, por exemplo, em mecânica precisa, a mecânica precisa, montagem à mão com facilidade. Dependendo do diâmetro do eixo e do diâmetro do furo que esse eixo vai estar deslizando dentro, a gente tem uma folga que a gente tem que considerar. Essa folga ela é tabelada. Então, para os diâmetros, a gente utiliza a letra maiúscula. E para os eixos, nós utilizamos as letras minúsculas. Então, a gente tem os afastamentos inferiores e superiores. Então, o diâmetro, ele é utilizado, então, a letra maiúscula. Então, o A é mais folga no diâmetro.
Então o furo fica maior. Quando ele tende a chegar próximo do H, então o H seria um campo mais próximo da linha zero. Seria como se fosse o nosso furo base. Então, todos os diâmetros, tanto o eixo quanto o furo, o diâmetro que chegar mais próximo do zero, digamos assim, quando a tolerância for zero, seria o furo base ou o eixo base. Então, no caso, o H tangencia ali o diâmetro zero. O diâmetro, digamos assim, não zero, seria o zero tolerância. Então, assim, do ponto tolerância zero, essa tolerância pode ser para mais ou para menos, dependendo do diâmetro e do ajuste que você precisa. Então, se você tem ali um ajuste H7 E7, digamos, o H7 maiúsculo seria para o H maiúsculo seria para o furo, e o E7, no caso que a gente está vendo ali, H7 E7 em mecânica precisa, o E7 seria função do diâmetro do eixo e o H maiúsculo seria em relação ao diâmetro do furo. Então a gente teria uma tolerância que a gente tem que levar em consideração, tabelado também. O H maiúsculo então é do furo. Essa tabela aqui não está tendo H porque eu peguei um outro exemplo, mais para frente a gente vai estar vendo. Essa tabela aqui então é referente ao ajuste que a gente está falando agora há pouco. Então é referente a um diâmetro qualquer aqui, a gente tem na tabela, de 6 a 10. Vamos supor que o nosso diâmetro é 9. Então, se o nosso diâmetro é 9, a gente tem aqui os diâmetros de 6 a 10, e o ajuste, digamos, do furo seria um F7. Então, esses valores que estão dentro desses quadros são em milésimos de milímetro. Se são em milésimos de milímetro, significa que a segunda casa depois da vírgula é o centésimo. Então, aqui nós temos de 6 a 10, se for 9, um F7, então aqui a gente tem 2 centésimos de folga para mais. Então, o nosso furo pode ter aí 9.028 de folga. E aqui a gente tem uma tabela para eixos, né? Então, assim, as letras minúsculas são para eixos. Então, dependendo do diâmetro do teu eixo, do teu furo, você vai pegar lá as normas, vai pegar a tabela, vai estar vendo qual é o diâmetro que você vai estar utilizando e vai estar vendo qual que é a folga, qual que é o tipo de precisão de furo que você precisa ou de ajuste que você precisa. Através do tipo de folga e de ajuste e do diâmetro, você consegue descobrir quais são as dimensões para mais ou para menos que você tem que deixar nesse eixo ou nesse furo. Então, aqui a gente está vendo um sistema eixo-base. É um exemplo que a gente vai ver aqui de folga. Então, aqui estão os dois primeiros da esquerda, um eixo com um diâmetro de 28H7. Aí a gente tem o F de folga, né? Vocês podem estar vendo ali o Fzinho de folga. E o 28F7. Podem ver que o eixo ele está cotado com um diâmetro de 28 e tem um H7 do lado. Esse H7 minúsculo é aquele H minúsculo, a letra minúscula que eu falei para vocês, que é o tipo de ajuste mais próximo do zero de tolerância. Então a gente volta lá na tabela e procura o H7. Então o H7, ele está bem aqui. E o diâmetro era 28. Então nós temos aqui de 18 a 30. Então o nosso diâmetro fica dentro desse valor e o H7 fica aqui. Então a folga que a gente vai ter ali no nosso eixo, no caso, é de menos 0,02. Significa que o 28, ele pode ser de 28 a 27,98 de diâmetro. Então ele teria uma folguinha ali de 2 centésimos para menos no diâmetro do eixo. E temos então o furo. O furo ele está sendo representado aqui com o diâmetro de 28, e esse 28 aqui ele tem um ajuste F7. Esse F7, então, tabelado, letra maiúscula, a gente pode estar vendo aqui, de 18 a 30 é o nosso diâmetro. O nosso F7 está aqui. Então, o nosso diâmetro ele pode variar de 2 centésimos maior a 4 centésimos maior. Então, significa que a folga em F7, ela já diz que é maior 2 centésimos a 4 centésimos. Então, de início ali, o diâmetro já nem pode ser 28, tem que ser 28,02.
a 28,04. Então, a tolerância que a gente tem nesse ajuste são os 2 centésimos de folga no eixo, mais 4 centésimos aí de folga no furo. Então, a folga total entre o furo e o eixo é de 6 centésimos, porque são os 4 para mais no diâmetro e 2 para menos no eixo. Conseguiram entender essa parte, galera? Tranquilo? Então, beleza. Quem cala consente, é o que diz, né? Existem ainda na indústria aí, não sei se vocês já ouviram falar, em alguns dispositivos chamados de gabarito. Estão todos me ouvindo aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Sim. Então, beleza. Então, existem na indústria alguns tipos de gabaritos, né, que eles chamam de Poka-yoke ou passa-não passa, que é alguma coisa que eles chamam de a prova de erro. Então, assim, tanto para rosca, quanto para diâmetro, quanto para furo, quanto para outros tipos de dispositivos, eles são exatamente na medida. Então, assim, aqui tem uma tolerância, né? Vocês podem estar vendo no da direita aqui, é um passa-não passa. Então, ele tem uma tolerância que está tabelado. Então, se ele não passa em um e passa no outro, então ele estaria dentro dessa tolerância. É uma espécie de gabarito, já na medida exata. E ali, na parte inferior, é um gabarito para rosca. Também é uma espécie digamos assim, teste, né? Se não passa, né? Do inglês aqui, não go, então a rosca não está boa. E se passar, significa que a rosca tá boa. Alguns outros tipos de Poka-yoke vem do japonês, né? Que é prova de erro. Então, existem alguns Poka-yokes que são desenvolvidos e eles ficam definitivos aí na vida da gente, para não ocorrer aqui a montagem errada. Então, alguns exemplos aí é o cabo USB. Hoje em dia, agora, tem, acho que umas novas tecnologias, está sendo migrado para um cabo USB paralelo, né? Parecido com, não sei se vocês já viram, que pode ser montado tanto de um lado quanto do outro. É parecido com o cabo USB de iPhone, né? É um pininho. Mas os cabos USBs antigos, né, e tanto os pendrives hoje em dia, os pendrives eles já têm o lado certo para você montar, então você não consegue montar ele virado. Então isso aí é uma prova de, digamos assim, de erro. Então você não consegue colocar o mouse USB no teu computador sem estar com o lado certo posicionado. Assim como chaves tetras de fechaduras. Quem tem chave tetra, que é aquela chave que tem quatro ranhuras, assim. Já viram essa chave, não? Sempre tem um ladinho que ele é posicionado para cima. Então, isso aí também é uma espécie de Poka-yoke, é prova de erro. Então, você não consegue colocar a chave dentro dessa fechadura se você não tiver com esse determinado ponto naquela determinada posição. Então, você sempre vai ter uma prova de erro ali para você conseguir fazer a montagem ou o encaixe na posição. Então, os tipos de gabarito, que no caso passa não passa, seriam para isso, né? Seriam para evitar erro, evitar montagem errada e já dentro das tolerâncias indicadas pelas tabelas que a gente viu agora há pouco, em relação às medidas e os ajustes que a gente precisa. Então, chegamos na parte da rugosidade. Então, a rugosidade, duas peças aí, por mais planas e polidas que elas pareçam, né, superfícies, elas podem ser assim brilhantes, né, podem refletir a luz, e elas não estão 100% em contato uma com a outra. Porque por mais que, na verdade, elas pareçam, tá, né, lisinhas, bonitinhas, se você pegar ali uma lupa, um microscópio, você vai ver que elas possuem algum tipo de rugosidade. Então, elas não estão exatamente quando você coloca duas faces de qualquer que seja o produto, material, aço, plástico, madeira, elas não estão em contato 100%. Sempre vai ter ali um canal, uma ranhura, por menor que seja, um risco invisível ao olho nu, que eles chamam, né? E elas vão estar, assim, em contato parcial, nunca 100%. Então, uma superfície é, na realidade, composta por três componentes, né? Que é a forma, a ondulação e a rugosidade. Forma de um componente é a mais grosseira, por exemplo, uma esfera,
diâmetro, uma superfície plana, uma coisa que você consegue visualizar com o olho normalmente. Se você chegar mais perto, né, você também vai ver algumas diversas ondulações, então seria a segunda opção ali. A forma, então, é a que você consegue visualizar, ondulação, então, se é um diâmetro, esse tipo de coisa, e você tem a rugosidade. A rugosidade, então, são esses sulcos, né, essas linhas de riscos que tem, não visíveis ao olho nu. Então, cada vez é dada mais importância à análise dessa rugosidade. Então, essa rugosidade, quanto menor ela for, melhor, dependendo para que você vai utilizar essa peça. Se for uma peça que vai ter aí uma vedação com alguma espécie de borracha, ou face com face, por exemplo, você tem que fazer um acabamento superficial excelente. Então, existem aí também, além da tolerância lá de diâmetro, você também tem essa tolerância de rugosidade. Deixa eu ver se eu fui. Opa, voltei, em vez de avançar, eu voltei. Aí, agora foi. Então, essa tolerância de rugosidade, ela também é indicada nos desenhos técnicos através de simbologia. E também é na área de milésimos de milímetro, de microns, né? A simbologia, então, é essa aí que vocês estão vendo na tela. Então, você tem ali o valor da rugosidade, em micrômetro, né? Ou classe de rugosidade, como vocês estão vendo na tabela. Ela é indicada no desenho técnico através dessa simbologia. Então, o A é o valor da rugosidade, o B é o método de fabricação, né? Então, ali em cima está escrito fresado. Alguns concursos públicos colocam esse tipo de simbologia, né? Colocam ali as letras e pedem ali o que significa cada uma delas. Então, se vocês vão fazer aí talvez um concurso público mais para frente, era bom focar nesse carinha aí, né? E decorar o que significa cada tipo de incógnita, né? Então, a letra C é o comprimento da amostra para avaliação, né, da rugosidade. Então, o rugosímetro, eu vou deixar um link aí para vocês darem uma olhada num videozinho de uma apresentação de um fornecedor. Vou passar esse link no WhatsApp para você estar assistindo também. Esse rugosímetro ele tem uma capacidade aí de deslocamento, né? Você dá o start nele e ele passa como se fosse um leitor. Como é que eu vou explicar? Esse leitor é parecido com uma agulha de disco de vinil. Então ele passa em cima dessa superfície e faz essa medida desses sulcos, né? Essa variação entre a altura e descida desses riscos nas peças. Então eles conseguem ter assim qual é a rugosidade. E essa rugosidade, ela é em relação ao valor da tabela, definida através dos Ns. Então, os Ns são as classes de rugosidade, 0,8 é o desvio que pode ter, e o rugosímetro mede isso aí. A letra D, então, é a direção predominante das estrias, então, o paralelo ali, né? Então, seria paralelo. Então, provavelmente seria aí não é uma fresadora, porque fresadora é circular, né? Deve ser uma planadora, né? E sobre metal para usinagem. Ali vocês podem estar vendo então as incógnitas, a letra E, está pedindo ali 6 milímetros de material sobre metal. N9 é a classe então de rugosidade. Letra B é o tipo de usinagem, ali foi fresado. E a letra C é o tamanho da amostra. E a letra D é a direção predominante das estrias. Então, quando a gente fala em diâmetro interno ou externo, a gente pode estar utilizando alguns tipos de artifícios aí para fazer esse acabamento superficial. Esse acabamento superficial ele pode ser feito por brunimento. Muitas empresas aí utilizam para fazer o acabamento interno das camisas de cilindro hidráulico. Então, a camisa do cilindro hidráulico tem que ter um acabamento superficial interno o melhor possível, porque o atrito entre o êmbolo e a camisa, se tiver muito riscada a camisa, vai danificar o êmbolo e vai começar a perder, né? Perder carga, perder força, vai dar retorno. Então a ideia do brunimento é fazer com que o êmbolo dure o mais tempo possível e deslize com a maior facilidade possível. Então o que é o brunimento? É um processo mecânico de usinagem por abrasão. Ele é usado nos acabamentos de peças, né?
A abrasão é um desgaste feito por um atrito, através de um lixamento. Então, eu vou passar um link também para vocês estarem vendo, né, como que funciona esse brunimento. Ele é feito em por uma ferramenta chamada brunidor. Ele é utilizado muito em cilindros de motor de veículos, né, que é onde deslizam os anéis ali dos pistões, êmbolos hidráulicos, superfícies internas e externas e eixos. Vou passar um link, então, para vocês estarem vendo depois no WhatsApp o que é o brunidor. Ele vai estar fazendo um movimento de subida e descida, vai fazer um movimento de giro ao mesmo tempo, e as pedras vão estar, digamos assim, são pedras brunidoras, como se fossem pedras de afiar faca. Não sei se vocês já viram aquelas pedras de afiar faca, ou parecida com uma lixa, né? Então, essa pedra, ela desliza dentro do alojamento do cilindro e gira ao mesmo tempo, para cima e para baixo, fazendo uma espécie de polimento ali, mas na verdade é um brunimento. Temos então a lapidação, que é um segundo tipo de acabamento. Essa lapidação, então, é uma forma de acabamento superficial. É um processo com elevado grau de acabamento e exatidão de medidas, onde um pó abrasivo é pressionado contra uma peça a ser lapidada. Não sei se vocês já ouviram falar em pasta diamantada, né? Mas, assim, então, uma espécie de lapidação. Eles pegam a peça, que vocês podem estar vendo que é a parte inferior ali, a parte de baixo é a peça. Eles jogam essa pasta diamantada ou esse pó abrasivo juntamente com um tipo de solvente, tipo, como é que eu vou te explicar? Um óleo solúvel ou um fluido, para fazer com que haja um deslizamento melhor da parte superior em relação à parte inferior. O lapidador, então, faz um giro, né? Ele gira como se fosse uma politriz, fazendo a fricção dessa pasta diamantada ou desse material, desse pó abrasivo, faz um giro e faz uma força contra essa peça. Então é como se fosse um polimento com um pó abrasivo através de um fluido que ajuda no deslizamento para fazer essa abrasão. E faz uma espécie de lapidação. Fica melhor do que o brunimento. Então, mas esse daqui é um acabamento superficial, não cilíndrico. Então seria mais voltado para áreas planas. E temos também o polimento. O polimento ele serve para dar um acabamento, uma boa apresentação, deixar uma camada de proteção na peça. Tem alguns materiais, por exemplo, o aço inoxidável, ele entra em contato com o oxigênio e cria uma camada, fazendo com que, quando ele cria essa camada de verniz, ele não, digamos assim, enferruja, porque a característica do próprio material inoxidável, ele faz com que haja uma reação entre o aço e o oxigênio, criando uma camada. Então, se você pegar uma lixa e lixar o aço inoxidável, a hora que você terminou de lixar, ele vai entrar em contato novamente com o oxigênio e vai criar essa espécie de camada protetiva. É isso que faz com que, digamos, não ocorra o enferrujamento ou o apodrecimento do aço inox tão facilmente. E esse polimento, então, faz com que, digamos assim, a peça fique mais bonita, né? Mais apresentável, mais lisinha, então, e fazendo com que ela fique com menos possibilidade de corrosão e dão mais brilho, dando um aspecto visual melhor também, né? Como eu disse antes, vou estar deixando então os links, né? Vou passar esses links para vocês por WhatsApp depois, na hora que acabar a aula. Vou enviar esses links para vocês, tanto do rugosímetro, da retífica cilíndrica, do brunimento. O do rugosímetro são alguns minutinhos ali, eu acredito uns 3, 4 minutinhos, é uma apresentação, só é uma amostra de como que ele funciona, né? Retífica cilíndrica também não é nada grande. Brunimento, lapidação e polimento é uma videoaula, acho que de alguns minutos aí. Também vou enviar esses links para vocês aí de rugosidade, parâmetros de rugosidade, representação de rugosidade. E então agora a gente vai falar sobre tolerâncias geométricas. Esses links aqui é para vocês terem aí, digamos assim, interesse, né, para vocês estarem assistindo. Então, se alguém quiser se inteirar melhor do assunto de rugosidade, parâmetros de rugosidade,
representação de rugosidade pode estar assistindo essas videoaulas aí. Então, a gente tem as tolerâncias geométricas. As tolerâncias, então, associadas à geometria das peças devem ser definidas quando? Para quê? Quando que eu devo usar aquelas tolerâncias que eu falei para vocês até agora há pouco? Que seria o H7, o N, né? Quando que eu uso esse tipo de tolerância? Quando as tolerâncias dimensionais não forem suficientes pelas necessidades e exigências do projeto. Então, quando as tolerâncias dimensionais não forem suficientes pelas necessidades e exigências do projeto, você tem que usar aqueles valores lá, N, H. Então, quando eu quero confeccionar uma peça e as tolerâncias que o, digamos assim, fornecedor está deixando não está sendo o suficiente, você precisa dizer para ele, olha, eu preciso desse tipo de ajuste. Quando houver processos de fabricação e disponibilidade de equipamentos. Então, essas tolerâncias também, você não tem como deixá-las nessas medidas exatas ali de 2 centésimos, 4 centésimos, você tem indisponibilidade de ferramental. Se você tem uma máquina muito velha, com muita folga, ou o teu fornecedor tem uma máquina velha com muita folga, você não vai conseguir essa precisão. Então, você tem que ter os processos de fabricação e a disponibilidade de equipamentos compatíveis com a folga ou com o ajuste que você precisa. Não tem como você fazer um serviço de precisão numa máquina muito velha. Até consegue, mas daí dá um pouco mais de dificuldade, né? Um pouco mais de trabalho, um pouco mais de jeitinho. Os custos de fabricação forem compatíveis aos custos do produto. Então, você não precisa, digamos assim, vamos imaginar aí que você está fazendo manutenção em uma máquina hidráulica qualquer, velha, aí, vamos falar aí, um rolo compressor. Tem um pino, que, sei lá, uma retroescavadeira. Tem um pino lá que pode ter uma folga de até, sei lá, meio milímetro, 1 milímetro. Então, o custo para você fabricar, se você não tiver tanta precisão assim, ele vai ficar mais baixo, né? Você não precisa deixar uma medida exata, filé, perfeita ali, 2 centésimos de folga, se você está fazendo uma manutenção bruta. Então, assim, você pode fazer tanto um ajuste fino quando for necessário, mas você pode, sim, digamos, estar fazendo um ajuste mais bruto, mais rústico, digamos, uma folga maior quando for necessário. Então, assim, os custos de fabricação têm que bancar esse ajuste, porque para o cara estar lá na máquina, fazendo a medida lá com o micrômetro, paquímetro digital, com súbito, para diâmetro, esse tipo de coisa, o cara vai levar um pouco mais de tempo, o cara vai cobrar um pouco mais caro. Então, o custo de você ter essa precisão, ela tem que ser compatível com o que você está fazendo. Não adianta você pedir para o cara, faz exatamente na medida lá com 2 centésimos de folga, e daí na hora de montar vai sentar a marreta, né? Então, tem que ver o custo-benefício, se realmente é necessário colocar no detalhe lá qual que é a precisão que você precisa nesse projeto. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de, digamos assim, alinhamento, linearidade. Então, aqui a gente está vendo um diâmetro, e esse diâmetro tem uma linha de centro, dizendo que ali é o centro desse diâmetro. Então, por exemplo, para um eixo com um diâmetro de 59,1 a 59,8, tem as situações. Ó. Você pode ter uma não linearidade desse diâmetro. Então, ele pode fazer uma curvatura. Mas daí, e essa curvatura, ela tem que ter uma precisão também. Assim como a gente já falou daquela folga lá em cima na primeira tabela, que pode ter digamos ali, aquela folguinha, a gente tem a precisão de rugosidade, que a gente já falou na tabela, né? E a gente também nós também temos uma tabela que indica para nós qual é a tolerância dessa linearidade, tanto dos diâmetros quanto do paralelismo. Então a gente vai estar vendo agora algumas formas de representação. Então o sistema ABNT e ISO, eles levaram em consideração para essas medidas que a gente vai falar da agora para frente, uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, essa temperatura de 20 graus Celsius no sistema ISO foi, digamos, definida para que todas as medidas fossem as mesmas. Então,
Existe lá, não sei se vocês já chegaram a ver, uma barra padrão de 1 metro, que fica num determinado ponto lá do planeta, que eu não me recordo o nome, fica dentro de um cofre, a uma determinada temperatura específica lá, definida internacionalmente lá por vários países, e essa barra de 1 metro é uma espécie de um prisma, feito de um material específico, apoiada sobre 2 pontos, com distâncias também definidas, tudo certinho, a uma determinada temperatura certinho. Então, dilatação dos corpos. Então, esses 20 graus Celsius foram definidos pela ABNT e Sistema Internacional, sendo como ponto de referência para aquelas dimensões que a gente vai falar agora de folga. Digamos, 3 centésimos, 2 centésimos, tem que ser a 20 graus Celsius. A 25 graus Celsius já mudaria o valor. Da onde que eles tiraram esses valores? Eles tiraram de uma fórmula, né? Então, aqui temos o I. O I é um valor numérico que serve como base de desenvolvimento do sistema. Então, o I é a unidade de tolerância, expressada em micrometros. Então, nós temos ali para até dimensões de até 500 milímetros. Até 500 milímetros a gente usa a primeira fórmula, que é o 0,45, multiplicado pela raiz cúbica da dimensão, mais 1 milésimo vezes a dimensão. E acima de 500 milímetros, até 3 metros e 150 milímetros, nós não usamos lá a raiz cúbica, né? É outra fórmula. 0,004 vezes a dimensão, mais 2,1. Então, D é a média geométrica dos dois valores de cada grupo de dimensões. Então, isso aqui é só para dizer para vocês que o número, da onde que ele saiu, não que vocês vão utilizar essa medida, essa fórmula em algum dia, né? Mas é só para mostrar para vocês que da onde que saíram os valores lá que eles definiram como sendo padrões. Então, quando a gente está falando de paralelismo, de angular, medida angular daqui para frente, a gente vai estar falando em IT. Então, IT seria, o I então é a unidade de tolerância, e o T é a tolerância. Então, o IT também é tabelado, assim como na primeira tabela a gente falou de folgas lá de diâmetros, de furo para eixo e para alojamento, né? A gente também tem aqui medidas em dimensões, tanto para comprimento, largura, e assim por diante. E as ITs, que seriam então tolerâncias, International Tolerances. Então, para cada medida, a gente tem um valor. Aqui, então, a gente tem um exemplo de desenho. Esse desenho aí, então, está tendo as tolerâncias, né, e tabeladas. Então, a gente tem ali, por exemplo, um diâmetro de um eixo, no caso do desenho superior, e embaixo de uma caixa, no desenho inferior. A tolerância dimensional, então, estaria lá no IT6, IT5 do eixo, e da caixa IT7 e IT6. Temos, então, tolerância de circularidade, que é T1, tolerância de paralelismo, T2, e tolerância de batimento axial, T3. Então, a tolerância de paralelismo, de T2, no caso, T2 está... Cadê o T2? Está aqui embaixo, ó. Ali embaixo nós temos T1, T2, então a tolerância de paralelismo é IT4. Se voltar lá na tabela, IT4 está aqui. Dependendo do diâmetro, lá não está dizendo qual é o diâmetro, dependendo do diâmetro, então, estaria nessa coluna do IT4 o valor necessário de, digamos assim, não necessário, tolerante, que poderia estar sendo tolerável pelo projeto. Agora a gente vai estar vendo, então, mais para frente agora os tipos, né, digamos assim, posições que existem nos desenhos, paralelismo, alinhamento, distanciamento e as tolerâncias que devem ser seguidas. As tolerâncias geométricas podem ser associadas a desvios macrogeométricos, retilinearidade, circularidade, cilindricidade, planeza e microgeométricos, que seria, no caso, a rugosidade, que a gente já falou lá em cima. Então, as tolerâncias geométricas são classificadas em de forma e de posição.
As tolerâncias geométricas de forma estão associadas aos desvios admissíveis na geometria de uma peça. Elas são representadas, então, por dois retângulozinhos ali, vocês estão vendo, que é o símbolo da tolerância, que é o que a gente vai ver agora, mais para frente, e o valor da tolerância. E esse valor da tolerância, então, é referente a essa tabela que a gente viu agora há pouco, IT. Então, nós temos, então, o símbolo da tolerância, no caso aqui é de retilinearidade, né, de um eixo ou contorno. Então, ela tem que ser alinhada, e esse alinhamento ele tem uma tolerância. Então, temos lá um risquinho no primeiro quadrado, que é de retilineidade, né, de um eixo, e essa linha indica que essa é a precisão que você precisa levar em consideração de alinhamento e qual é o valor. Na parte inferior, então, está dizendo ali, ó, diâmetro, e na parte superior não tem o símbolo de diâmetro. Na parte superior, então, pode ser simplesmente uma peça plana, né, colocada sobre uma mesa, e se você tem lá, vamos supor, uma determinada medida, ela pode ter uma determinada tolerância em relação àquela tabela que a gente falou ali em cima. Se você tem um diâmetro colocado sobre uma mesa, então você também tem essa tolerância indicada lá. Superfície plana. Então a gente tem o símbolo ali de uma superfície e um T, que é a tolerância. Então a gente teria ali no nosso desenho técnico, no primeiro quadradinho, o símbolo de uma superfície, que é uma planeza, né? Uma tolerância de plano, e o valor dessa tolerância indicado dentro do retângulo. Aqui nesses exemplos que a gente está vendo, o valor sempre vai ser o mesmo, mas tudo isso vai ser referente à tolerância que você vai estar utilizando em relação à medida tabelada lá, que a gente já conversou lá na tabela agora há pouco. Então, por exemplo, imagina que você tenha lá na indústria dois canos ou dois dutos que serão parafusados e cada um, eles dois vão ser parafusados cada um em uma face dessa placa. Vamos supor um bloco ali qualquer, retangular ou quadrado, e ele está fixo, né? Esses dois dutos estão fixos, então você tem que chegar com uma peça com a medida exata, digamos, dentro daquelas dimensões que a gente já falou. Então, se tem uma distância ali de 120 entre um duto e outro, você tem que ter uma peça com a medida exata, e essa peça ela tem que ser perfeitamente paralela, ou o mais próximo possível disso, para que a hora que você parafusar de um lado, não ficar fora do esquadro e impedir que o outro lado, digamos, vede 100% esse fluido, ou esse gás, ou esse líquido, ou esse pó que vai passar por dentro desse duto. Seria uma espécie de uma emenda de um duto no outro, paralelo, um bloco quadrado, e esses dois dutos seriam parafusados nesse bloco. Então tem que ter uma tolerância, né, de medida de face a face, para que esse duto que fosse parafusado do lado direito ficasse exatamente alinhado com o do lado esquerdo para evitar vazamento, não ficar nenhuma frestinha na hora da montagem. Tolerância de circularidade de uma linha ou de contorno. Exemplo, o assento do mancal de um rolamento. Então, o contorno indicado deve situar-se dentro de uma coroa circular, de espessura de centro, com um círculo ideal. Então, a gente tem ali tolerância de circularidade de uma linha ou contorno. Então, ali a gente tem o símbolo, né, que é o contorno. Então, o diâmetro, ele tem uma tolerância, como a gente já falou lá em cima, e essa tolerância tem que ser levada em consideração ao tipo de ajuste e o diâmetro que você vai estar precisando. Tolerância de cilindricidade de uma superfície. Coluna guia com ajuste deslizante. Então, esse diâmetro vai deslizar dentro de alguma espécie de alojamento. Então, você também não pode ter uma coluna guia que vai deslizar dentro de um outro alojamento de uma outra peça fora do esquadro, né? Ela tem que ter ali uma folga e não pode estar, digamos assim, inclinada. Ela tem que deslizar paralelamente, tangenciando todos os lados. Então, esse é o desenho que tem aí uma tolerância de cilindricidade de uma superfície. Então, imagine ali um pino e uma bucha que o pino vai deslizar dentro. Esse pino está fixo em um lado e a bucha está fixa do outro.
Então, se esse pino estiver fora do esquadro, ou a bucha estiver fora do esquadro, a hora que for deslizar um dentro do outro, vai forçar, vai começar a criar um enrostimento. Então, existe também uma tolerância que tem que ser levada em consideração para que não fique fora do esquadro e seja tolerável aí o seu projeto na hora de você fazer a montagem. Tolerâncias de forma de um perfil qualquer. Por exemplo, o perfil de um kame. O perfil indicado deve situar-se entre duas linhas tangentes ao círculo e tem a tolerância aí indicada. Então, esse símbolo de um C aí de ponta cabeça, na verdade de lado, né? Como se fosse uma meia lua aí, de partido, meio círculo, significa um kame. Então, a gente tem também a tolerância de forma de uma superfície qualquer. Imagine, então, uma superfície qualquer ou uma medida qualquer que não seja nem um quadrado, nem um triângulo, não seja um círculo, seja uma medida qualquer. Então, seria o mesmo símbolo lá de um kame, mas com um risco embaixo. Por exemplo, o motor Wankel. Alguém conhece o motor Wankel aí? Não, tá bom. Motor Wankel, eu vou explicar para vocês. Então, ele não tem uma forma assim quadrada, não é uma forma redonda, é uma precisão de uma forma qualquer. Então, é como se fosse um. Não é um triângulo também, né? Porque se fosse um triângulo, teriam linhas retas. Então, esse motor Wankel aí, ele é um motor para carro, para moto. É um motor que foi desenvolvido. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter visto. E ele precisa de uma determinada precisão também. Então, a gente tem ali na nossa tabela uma medida e tem uma tolerância. Então, aqui vocês podem estar vendo que nós temos a câmara de compressão, câmara, depois da compressão vai a combustão. Então, é um motor que ele gira e o centro dele e faz com que esse triângulo, na verdade nem é um triângulo, né? Essa espécie de triângulo faça esse movimento rotativo. Então, no primeiro estágio ele vai estar admitindo, no segundo ele vai estar comprimindo, né? No terceiro estágio que ele vai estar ignição, né? Aí, começando a fazer a queima desse combustível. E no último estágio, que seria o 4, ele estaria fazendo o escape desse combustível. Ele funciona, tá? Não é protótipo, já foi desenvolvido. Existem veículos que têm esse tipo de motor. Eu não sei se vocês já tiveram contato com algum tipo de material que falava sobre esse tipo de motor. Mas para desenvolver esse motor, existe uma precisão. Só que não é uma precisão nem linear, nem de diâmetro, seria uma precisão de paralelo, né? Ali tem algumas precisões que tem que ser levadas em consideração, mas assim, vou deixar um vídeo explicativo aí meio simples, vou passar para vocês também, para vocês estarem tendo algumas informações. Quem quiser mais informações sobre esse tipo de motor pode estar buscando, né, também. É bem interessante, ele é bem compacto, então vocês podem estar vendo que não precisa aí de camisa, pistão, biela, tudo isso aí não precisa. É simplesmente um triângulo, uma espécie de triângulo com as palhetas de vedação e fazem o deslizamento e a rotatividade do motor do veículo. Então, além dessas tolerâncias que a gente já falou de diâmetro, de alojamento, de dimensão, a gente também tem as tolerâncias geométricas de posição. Elas estão associadas aos desvios admissíveis, a orientações, posição, batimento dos componentes geométricos de uma peça. Essas tolerâncias devem ser indicadas sempre em relação a uma referência à própria peça cotada. Então, a gente sempre vai ter um ponto de referência em relação ao que a gente quer, né? Então, são representadas pelo símbolo de tolerância, o valor da tolerância e o ponto de referência. Então, aqui a gente tem um exemplo. O exemplo, então, está dizendo ali que é uma tolerância de paralelismo em referência ao ponto A e qual é o valor. E se é um diâmetro, a tolerância. Então, a gente tem furos aí, dois furos para assentos de dois rolamentos. Eles estão indicando, então, que o ponto A é o ponto de referência
Em relação ao ponto A, então, você tem um paralelismo do segundo diâmetro, e esse segundo diâmetro tem uma possibilidade de estar aí com a folga desse paralelismo de até 3 centésimos. Então, você pode ter um desvio aí de paralelismo de 3 centésimos. Segundo esse valor que a gente está falando, que a gente não sabe o diâmetro. Se a gente soubesse o diâmetro, a gente estava indo buscar na tabela. Então, pode ser um diâmetro qualquer, e em referência ao diâmetro, a gente pega a folga lá na tabela. É tudo tabelado. Aqui, então, a gente tem uma tolerância de perpendicularidade, né? Alguns nomes meio complexos aí para falar. Então, essa perpendicularidade, no caso, é um ângulo de 90 graus entre o diâmetro A, que é o nosso ponto de referência, e a nossa face. Então, poderia ser, no caso, o alojamento de uma coluna ou de uma bucha em relação ao outro lado. Então, o ponto de referência é o diâmetro, e a face, que tem que ser levada ali a perpendicularidade de 90 graus em relação ao diâmetro, é a face do ponto mais alto. Tolerância de inclinação, então a gente tem lá, vamos supor, eu preciso de uma chaveta lá, e essa chaveta tem que ser uma chaveta com um ângulo, e tem que ter um furo para pino nessa chaveta. Então você também tem uma tolerância para essa chaveta. São 10 graus, mas quem me garante que aquilo lá está com 10 graus? Pode estar com 10,05 graus. Então você também tem essa tolerância no desenho técnico de estar vendo, então é uma tolerância em referência ao diâmetro do pino lá. O pino pode ter uma inclinação, o furo do pino pode ter uma inclinação aí de 100 graus, mas pode ter uma tolerância de até 1 grau. Então isso também é tabelado em relação ao que você quer. Tolerância de localização. Então, a gente tem aqui 2 diâmetros. Esses 2 diâmetros estão postos aí em cima de uma placa. E o ponto de referência é o ponto A. A distância do ponto A para o ponto B, digamos assim, no segundo furo, é de 100 milímetros. Mas, em relação ao ponto A, você também tem aí um coeficiente aí de erro, né, que pode ser essa tolerância de 3 centésimos para mais ou para menos. Então, está ali a referência do ponto A. Então, quando vocês verem esse símbolo aí nos desenhos técnicos na indústria, vocês vão estar vendo um diâmetro, que seria o ponto de referência, um distanciamento e o valor que pode ter de tolerância. Então, você mede com o paquímetro lá, se a distância for uma distância grande, você pega a tabela, vê qual que é a distância, e você consegue ver se essa medida está dentro ou fora da tolerância que você precisa. Tolerância de simetria. Exemplo, rasgos de chavetas em eixos e engrenagens. Então você tem aí um canal de chaveta, e você tem que fazer num eixo. Esse canal de chaveta, ele tem que ser exatamente no centro do eixo. Ele não pode ficar meio deslocado mais para um lado do que para o outro. Tem que ser exatamente no centro do eixo por causa do torque, do giro. Então, existe também uma tolerância para você estar fazendo esse canal de chaveta em relação ao centro do eixo. Então, o ponto A seria o diâmetro, e esse símbolo significa que esse canal tem que ser exatamente no centro. E, então, dependendo do diâmetro e da largura do canal, você também tem uma tolerância de simetria. Você pode estar errando esse centro desse canal um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. Se você olhar o eixo da parte de cima para baixo e o canal de chaveta estiver para o seu lado, ele tem que estar exatamente no centro e pode ser levado em consideração, então, essa variação de tolerância. Tolerância de concentricidade e coaxialidade. Então, você também tem um ponto de referência. No torno convencional ou no CNC, quando você coloca uma peça para ser usinada, você tem que fazer as usinagens todas, vamos por assim, se eu quero que 2 diâmetros diferentes fiquem no mesmo centro, eu tenho que fazer a usinagem toda de uma vez só, do mesmo lado. Se você soltar essa peça, virar e prender de novo, ela já vai estar numa posição fora da inicial. Então você teria que, relativamente, zerar essa peça com um relógio, ou comparador, ou apalpador, para fazer com que as duas fiquem alinhadas, digamos assim, o diâmetro, o centro desse diâmetro, uma com a outra. Se você não fazer esse zeramento, usinar um lado, virar e for usinar outro diâmetro diferente do inicial do outro lado, mesmo sendo o mesmo diâmetro,
não vai ficar no mesmo centro se você não zerar essa peça. Quando você zera essa peça, você tem uma taxa de erro. Então, ali você fazendo ali o zeramento da tua peça, não sei se vocês já chegaram a ver, tem algumas pessoas que já trabalham na área e podem ter visto, né? O pessoal coloca um reloginho lá no torno, coloca uma peça já usinada, e tem que zerar essa peça para fazer com que o batimento dela fique zerado. Então, ela tem que ter aí uma concentricidade, uma coaxialidade, né, de zeramento de batimento, e ela tem uma tolerância referente aí o ponto A e o ponto B, no caso que seria o diâmetro de 100. Aqui também está falando sobre o batimento, né? Também nos mostra aí a relação. E por último aí tem um link numa videoaula, limites de tolerância. Vou estar passando para vocês esses links aí, beleza? Gostaria que vocês assistissem esses links. Aí deixei as normas lá para vocês. Quiserem fazer o download lá, posso estar enviando esses links para vocês por WhatsApp também. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira dizer, alguma informação a mais aí que vocês queiram estar perguntando? Ninguém fala nada? Tem alguém me ouvindo? Fala, Sidmar, tranquilo? Alguma pergunta aí, Tudo, alguma tudo. questão? Tudo tranquilo? Adiós, beleza? Eu acho que tá Conseguiram normal. entender? Eu acredito que as Normal? dúvidas vão sumir, vão aparecer na prática, né? Na prática? Acredito que sim. Então tá bom. Tá, então eu vou finalizar a gravação aqui, daí a gente pode estar. Vou encerrar a gravação, não a reunião. Aí, parar a gravação.